Então, só coloquem ali. Deixa eu botar a pergunta se vocês aceitam a gravação. Então, beleza. No caso, a Nicole botou como dúvida a B da primeira e a questão 4. Daí, Beatriz, a tu conseguiu fazer tranquilo? Então, vamos para B. A B, ela acaba causando um pouco mais de dúvida, porque a gente tem que determinar a carga dos metais em cada uma das situações. É através disso que a gente vai poder analisar a preferência de interação, né? Então, a gente trabalha ali tudo com haletos. Então, são os halogênios formando os ânions. Qual que é a carga dos ânions formados por fluoreto, cloreto, brometo e iodeto? Vocês lembram? Menos 1, né? Então, a gente tem que tanto o I é menos e o Cl é menos também. Com isso, a gente pode determinar a carga do cobre em cada um desses complexos. Aqui eu tenho 4 iodetos, então eu tenho carga menos 4. Qual tem que ser a carga do cobre para fechar o 2 menos ali do composto? Mais 2. Então, eu vou só reescrever de um tamanho um pouco maior para a gente identificar. Então, ali é cobre 2 mais e 4. Aqui é só para a gente dar destaque, tá? A gente não costuma representar a carga aqui dentro, porque a carga do composto e o ligante já permitem que a gente identifique. Mas, agora aqui no segundo, eu tenho cloreto, que também vai dar, são 4, então também dá carga menos 4. Qual tem que ser a carga desse cobre? Para fechar o menos 3 do composto. Mais, né? Então, aqui é cobre mais. Aí tem o Cl4, 3 menos. E se a gente observar, aqui eu vou representar só com essa flecha, que é a ideal nessa situação, eu tenho Cu2 mais agora, né? Inverteu com um cloro. E o cobre mais com o iodeto. Agora eu acho que a gente pode trabalhar melhor com a questão de maciez e dureza desse jeito. Entre o cobre 2 mais e o cobre mais, quem que é mais duro? O 2 mais, né? O mais duro é sempre o com maior carga. Então, esse aqui é o ácido duro e esse aqui é o ácido macio entre eles. Agora a gente vai para a base. O iodo e o cloro. Quem que é macio e quem que é duro? Iodo é a base macia e o cloreto, então, é a base dura. E aí, aqui a gente tem ácido duro com a base dura, ácido macio com a base macia. Isso me resulta num KF maior ou menor do que 1?
maior do que 1, né? A reação está tendendo para os reagentes, que é onde a gente tem a interação de semelhantes, e, portanto, a gente tem um KF maior do que 1. Tá? Eu imagino que a dúvida de vocês tenha ficado por não trazer essas cargas, né? Então, aqui teria que determinar a carga dos cobres para poder identificar quem seria o duro, quem seria o macio. Agora ficou mais fácil de compreender essa questão? Isso, porque a gente estabelece uma relação entre eles, né? Então, aqui é quem é mais macio e quem que é mais duro, não necessariamente no caráter extremamente duro ou extremamente macio, é um em relação ao outro, quando a gente trabalha com esse tipo de reação, né? Então, o mais duro é o cobre 2+, e o menos duro, que daí a gente coloca como macio, é o cobre mais. Então, os mais macios vão preferir interagir entre si e os mais duros entre si. Mas é uma relação de comparação, tá? Ficou claro? Então, beleza. Podemos partir para a próxima? Então, tá. Aqui na 4, traz o OH- e o S2-. Então, fala que preferencialmente vão formar sais insolúveis. Quando eu falo sais insolúveis, eu estou pensando em reações onde a formação, a reação, por exemplo, do ácido mais a base, vai formar, de fato, o composto AB, nesse caso é no estado sólido, com uma constante de formação maior do que 1, tá? Então, a ideia é que, se a interação não é muito favorável, facilmente eu separo os íons e consigo solubilizar eles em meio aquoso. Se a interação entre os íons é boa, porque o caráter ácido e básico deles é similar, aí eu formo sais insolúveis, que eu não consigo solubilizar na água, tá? Então, a gente parte dessa ideia para resolver esse tipo de questão. Nesse caso, eu tenho que pensar no OH- e no S2-. OH- mais duro ou mais macio? Duro, né? Porque o oxigênio ele é pequeno, ele tem hidrogênio ali com uma carga negativa, então ele tem um caráter mais duro. E o S2-? Macio, né? Ele é maior, então pensa que o oxigênio está no mesmo grupo do enxofre, só que o enxofre é maior. Quanto maior é o átomo, mais ele tende para um caráter mais macio. Ok. Então, aqui que a gente tem uma base dura, né? Vai preferir interagir, deixa eu só colocar aqui que são bases ambos, né? Esse aqui que é uma base dura, vai preferir interagir com quem? Um metal com carga 3+, ou um metal com carga 2+? Quem é que tem um caráter mais duro entre os dois? 3+. Então, com metais de transição 3+, é o OH- que tem uma interação melhor. Já em compensação, o S2-, que é mais macio, vai preferir com quem? Com 2+. Exatamente. Então, também é essa questão de relação, né? Do caráter duro e macio. Ficou clara essa questão?
Que dúvidas mais vocês tiveram nos exercícios? A 5, tá, deixa eu pegar aqui o exercício. Então, só passando, vou para o chat para poder enxergar melhor. Então, aí tá a questão 5. Oi, Valesca. Se quiser já ir colocando aí no chat as tuas dúvidas, tá? Que daí a gente faz também. Então, a questão 5, ela segue aquela mesma ideia, tá? Cobre 2 mais. Se vocês olharem lá na tabela, qual é a característica do cobre 2 mais segundo a tabela? Duro, duro, ele tá pro de fronteira. Fronteira, né? Então, ele não chega a ter um caráter muito duro. Fronteira. O OH- a gente já viu que tá nos duros. O NH3 está onde? Duro também. Mas agora a gente tem que estabelecer quem será que é mais duro entre eles, né? Porque para interagir com o cobre que é de fronteira, entre os duros ele vai preferir o menos duro, aquele que está mais próximo da fronteira, certo? Então a gente tem que ver quem é o menos duro entre os dois. A gente está lidando com átomos de tamanhos bem parecidos, são ambos do segundo período, né? Então, oxigênio e nitrogênio, que vão ser os átomos doadores. Mas qual é a outra característica desses compostos que a gente pode levar em consideração para ver quem que é mais duro? Vocês têm ideia de um fator ali que já ficaria claro quem que é mais duro? Carga é um fator bastante relevante. Como esse aqui tem carga negativa, ele está com uma densidade mais centrada em um pequeno. Então, ele vai ser o mais duro, ok? Entre o OH- e o NH3, esse aqui é mais duro. Sempre que eu comparar oxigênio e nitrogênio, mesmo que não tenha carga, o oxigênio é sempre mais duro, tá, pessoal? Porque o oxigênio ele é um pouquinho menor e mais eletronegativo. Então, ele acaba tendo uma maleabilidade menor desses elétrons dentro da estrutura. Então, o oxigênio é sempre mais duro que o nitrogênio, tá? Então, e aqui nesse caso ainda tem a questão da carga que ressalta muito que o OH- é mais duro. Então, aqui ainda tem a carga. Então, o cobre que é de fronteira vai preferir interagir com quem? Com NH3 ou com o OH-?
com o NH3, que é quem está um pouco mais próximo da fronteira, né? Então, prefere... Opa, NH3. Aqui a gente sabe que o O2- também é bastante duro. E o S2-? A gente viu lá que ele é mais macio que o O2-. Mas lá na tabela ele se encontra onde? Deixa eu ver se eu abro aqui ela também, essa tabela. Então, a gente tem como macio, que é similar, o R2S, né? O R2S é macio, que seria o enxofre como átomo doador. Mas no caso ali a gente tem o enxofre, mas com uma carga 2-. Então ele vai ser menos macio que isso. Provavelmente ele vai tender para fronteira, tá? Então o fato de ter as duas cargas negativas deixa ele menos macio em comparação com a espécie neutra do enxofre, tá? Então, no caso, deixa eu mudar aqui para o slide, voltar. Esse enxofre aqui, ele tá para o macio, só que tendendo mais para a fronteira. Para a fronteira. Isso por causa da carga negativa, tá? Então, o excesso de carga negativa também traz um caráter para ele menos macio em comparação com o enxofre sem carga, neutro. Ok? Então, nessa situação que a gente tem um O2-, que é bastante duro, com o enxofre 2-, que é macio, mas não tão macio assim, porque ele tem essas cargas negativas ali, com quem que o cobre 2+ vai preferir interagir? Com o S2-. Então, ele prefere com NH3 ao invés do OH- e prefere interagir com o S2- ao invés do O2-. Mais dúvidas? Mais Prof, alguma pode questão? botar lá na tabela rapidinho? Cadê? Aqui. Ali na parte de ácido macio, o cobre ele vai ser em relação ao BH3. O BH3 vai ser mais macio que o cobre? Ou não tem nada O a ver? BH3 é mais macio que o cobre. Isso segue para os demais também. Quem tá no final é sempre mais macio do que tá no primeiro. Isso? Ah, tá, tu tá falando na linha aqui, eu tava pensando no cobre 2+. Não, não, aqui no meio a gente não consegue estabelecer essa relação de dureza e macieza, aqui só tem uma lista mesmo. Então, tu não Entendi. vai nem comparar, porque é difícil tu comparar o BH3 com o cobre+, que ambos são macios, né? Eu tava pensando no cobre 2+, que é de fronteira.
Mas ali não, aí tu precisaria realmente fazer algum experimento de uma reação com uma determinada base para poder estabelecer essa ordem, tá? Porque eles têm naturezas muito diferentes. Um a gente está trabalhando com um cátion metálico e outro a gente está trabalhando com um composto neutro com um octeto incompleto. Então, esse comparativo entre os dois ficaria muito difícil da gente chegar numa conclusão. Então, aqui a gente teria que partir para aquela ideia realmente do experimental para determinar essa escala de dureza e maciez. A gente consegue comparar quando as naturezas têm determinada similaridade, aí eu consigo mais facilmente estabelecer quem que é mais duro, quem que é mais macio, que é o caso do enxofre 2- comparando com o oxigênio 2-, que a gente sabe que tem a mesma carga e tamanhos diferentes, ou o OH- com o NH3, que a gente já sabe que o oxigênio por si só já é menor. Aí, com a carga negativa ainda, isso dá um caráter mais duro ainda para ele. Então, nessas situações, a gente consegue comparar. Agora, quando a gente tem naturezas muito diferentes, fica difícil, aí só experimentalmente para a gente determinar quem que é mais duro e quem que é mais macio. Mais algum exercício que vocês queiram fazer? E Valesca e Beatriz. A2, tá. Deixa eu pegar aqui, então. Então, tá. A9 e A10, beleza. Depois a gente vai já na sequência. Vamos resolver a 2, daí depois já copia as duas ali para os slides. Na 2, então, a primeira coisa que a gente faz é a comparação Na+, né? Então, com quem que ele vai formar um composto mais instável? Então, se ele é o mais instável, a gente está procurando aquela que é a pior interação que pode ter, né? Então, o Na+, ele é duro ou macio? Ele é duro, né? Então, se a gente fosse colocar aqui essas bases em ordem crescente de dureza, qual seria? Quem que é o mais macio de todos? Cn-. O Cn- ele tem as triplas ligações que podem ser trabalhadas, reorganizadas, né? E ainda quem está doando é o carbono. O carbono é um átomo que facilmente vai querer distribuir melhor essa densidade de carga. Então, ele é macio, ele é bastante macio. Até pela natureza dos orbitais que envolvem essa interação. Então, Cn- é o mais macio. Depois,
Quem é que está no meio do caminho entre o duro e o macio? O NO2-. Então, a ordem é CN-, NO2- e o F-, que é o mais duro. Então, com quem vai se dar a melhor interação do sódio? Com qual das espécies? Essa é a melhor interação dele? A resposta para a pergunta é essa ali, né? Do exercício, de fato, é o CN-. Mas o CN- é o mais instável, porque a gente está tentando juntar um ácido duro com uma base bastante macia. Essa é a pior interação que tem, tá? Porque os dois têm naturezas muito distantes entre si. E a melhor interação é com o fluoreto, ok? Então, mais instável. Opa. Seria o NaCN. Ficou claro? Se eu tento juntar naturezas muito diferentes, a interação é pior e aí eu gero os compostos mais instáveis. Na B, R3P. Qual é o caráter dessa base? Lembrando que isso aqui é uma base, tem parzinho de elétrons no fósforo para doar. Qual é o caráter? Macio. A gente está trabalhando com um átomo maior, com carga neutra, então macio. Em fase gasosa, os seguintes reagentes. Então, a gente tem como ácidos, berílio 2+, cobre 2+, mercúrio 2+. E ele quer saber qual que é o mais estável, ok? Então, aquele que forma de maneira mais favorável. Então, eu estou procurando entre aquelas espécies quem é mais macio ou quem é mais duro. Quem é mais macio. Então, ele vai formar um composto mais estável com o ácido mais macio. Entre o berílio 2+, cobre 2+, e o mercúrio 2+, quem que é o mais macio deles? Mercúrio 2+. A gente tem o berílio que está nos duros, o cobre 2+, que está nos de fronteira, e o mercúrio 2+, que já é bem maior, né, lá nos macios. Então, o mais estável é com mercúrio. Ficou claro? Alguma dúvida a mais nessa questão? Eu não sei exatamente onde é que tinha ficado a dúvida da Valesca nela. Tá. Então, deixa eu pegar lá a questão 9 e 10, né, que vocês tinham falado. Aqui. Então, dando sequência aí, 9 e 10. A primeira.
diz que esses dois compostos ali, deixa eu voltar para a sala da reunião da aula. Prof corrigiu as provas, gente, eu não tive tempo ainda para corrigir as provas. Mas eu prometo que essa semana, sem falta, eu vou corrigir, tá? No ensino médio, a gente está com fechamento de trimestre, tinha que atualizar tudo, deixar tudo pronto para os conselhos de classe, e estava com mudança também das atividades remotas, então, como eu trabalho junto com a coordenação, né, eu realmente não tive tempo para corrigir. Até peço desculpas, mas essas últimas semanas estavam bem loucas. Então, aqui na questão 9, né, fala desses dois compostos aqui formados. Diz que eles já foram sintetizados e qual caso? Daí tem aqui os dois contraíons, tá vendo? O ASF6 e o BF4-, aqui e aqui. O fluoreto atua mais fortemente como base de Lewis. No caso, mais fortemente como base de Lewis, é aquele que tem mais disponibilidade de carga, né? Quem tem um excesso de carga maior, uma densidade maior de carga, tá? Então, a gente tem que pensar nessa característica. Base mais forte. Aquela que tem mais disponibilidade para doar par de elétrons. Ok, agora a gente tem que pensar ali entre os dois, a SF6- e BF4-, qual que tem mais disponibilidade, ok? Nesse caso, quem que vocês acham que vai ter quais são os flúors que têm uma densidade de carga maior para ser doada? O ASF6- ou o BF4-? Se vocês conseguem pensar em alguma coisa, não importa se não for a ideia pelo caminho correto, mas o que vocês conseguem refletir sobre isso? Se alguém quiser falar no microfone. Acho que essa é a questão mais difícil da lista. Ninguém, nada? Primeiro, então, vamos pensar na carga, né? Ambos têm a mesma carga, certo? No ASF6, essa carga está distribuída entre quantos flúors? 6 flúors. Já no BF4- está distribuído entre quantos flúors? Então, em qual deles vocês esperam que a densidade de carga em cima do flúor esteja maior? Uhum. Então, ele tendo uma densidade de carga maior, ele não doa mais facilmente? Então, aqui, na verdade, a ideia é justamente essa questão. No BF4, eu tenho uma carga negativa distribuída em menos átomos e num tamanho muito pequenininho. Então, eu tenho aquela carga negativa num centro bem pequeno. Então, eu tenho uma densidade de carga alta. Então, veja que eu representei aqui como uma esfera menor. Já no ASF6-, eu tenho um ânion maior,
com a mesma carga. Então, a densidade de carga é baixa aqui. E aí eu tenho menos disponibilidade de carga para ser doada. Então, aqui a densidade de carga é baixa. Já aqui, a gente tem a densidade de carga alta. Considerando isso, quem que vai ser mais básico? BF4-, que é quem tem a densidade de carga mais alta e, portanto, tem mais elétrons, doa mais facilmente par de elétrons, né? Porque está realmente mais sobrecarregado. Então, BF4- é a base mais forte. Ficou mais claro? Então, a gente tem que pensar realmente nessa questão de disponibilidade de densidade de carga eletrônica para ser doada, né? No caso do átomo central, tem que considerar o tamanho do todo, na verdade, né? Porque o átomo central em si, ele não é o átomo doador. Então, nessa situação aqui, acaba coincidindo. Mas em outras situações, se tu analisar só pelo tamanho do átomo central, pode não funcionar, tá? Então, aqui tem que ser a ideia do tamanho do ânion como um todo. Como é que aquela carguinha negativa está distribuída no ânion inteiro? Porque aí isso reflete na capacidade de doação do átomo doador. Partimos então para 10. Então, aqui ele fala das entalpias de reação do trimetilboro. Então, eu tenho ali o trimetilboro, CH3, 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 com essas bases aqui. Então, NH3, CH3NH2, CH32NH e CH33N, tá? Então, mais a base NR3, sendo que esse R é variado, né? E ele fala sobre a entalpia. Menos 58, menos 74, menos 81, menos 74. A entalpia está relacionada com a facilidade que essa reação acontece, né? O quanto ela libera de energia. Então, quanto mais estável o produto é, mais energia é liberada. Considerando isso, qual deles é o mais estável? Com NH3, com CH3NH2, CH32NH ou CH33N, considerando os valores de entalpia? Onde é que a gente tem a maior liberação de energia? O que libera ali menos 81. Então, essa aqui é o mais estável, né? Que forma o composto mais estável com o trimetilboro, ok? Então, a gente observa que vai aumentando, aumentando, aumentando em direção a trimetilboro. Só que, de repente, quando chega no CH33N, cai essa energia. Já não é a mais alta, né? E ele quer saber por que que isso acontece. Porque a gente viu lá, né, que se a gente considerar essas bases no estado gasoso, quem é a base que é mais forte, teoricamente? Aumenta na tendência que a gente aumenta o número de carbonos ligados ao átomo de nitrogênio, porque esse carbono doa par de elétrons
para o nitrogênio. Dou, assim, uma densidade eletrônica para o nitrogênio e torno o par do nitrogênio mais disponível. Mas por que que nesse caso isso não é observado? Por que que o CH33N acaba tendo uma energia menor ali de formação? O que que vocês imaginam que acontece quando a gente aumenta esses grupos CH3? E aí a gente chega nessa última situação e a energia cai. Vocês imaginam que tem algum fator eletrônico aí? Exatamente. Se fosse só pelo fator eletrônico, a gente ia ver um aumento até o final, ok? Mas não é o que a gente observa. Então, o que dá para concluir com base nisso é que, com a mudança do último hidrogênio por um grupo CH3, o volume passa a ser um incômodo ali. Então, o tamanho do ânion não, né? Que isso não é um ânion, é da amina mesmo. O tamanho da base atrapalha, ok? No caso, quando a gente passa a ter os três substituintes CH3. Então, quando chega aqui, a gente tem a questão de impedimento espacial tomando conta. E aí, por isso que essa energia, ela acaba caindo, tá? Nos outros, a questão espacial não interfere, então só cresce de acordo realmente com a disponibilidade de par de elétrons devido ao aumento da densidade eletrônica no nitrogênio, mas quando chega no último caso, embora a densidade eletrônica no nitrogênio seja maior, a questão espacial impede a aproximação de forma tão efetiva. Mais alguma dúvida ali? Então, observem que, se a ideia não vai pelo lado de questão eletrônica, se vocês não encontram uma razão para uma questão eletrônica para justificar aquele comportamento, aí vocês passam a refletir sobre as questões espaciais, que podem interferir, ok? Mais alguma dúvida? A 12, deixa eu pegar aqui. Vamos ver que essa aqui eu tenho também o gabarito. Vocês chegaram a ver o gabarito? Então, aqui fala, né, para descrever as propriedades de um solvente que favoreceria o deslocamento do cloreto, pelo iodeto de um centro ácido, né? Então, é aquela questão da competição, que eu falei, uma competição com o solvente. Então, no caso aqui, deixa eu pegar a caneta para anotar aqui mesmo. Vocês estão enxergando bem?
Então, eu tenho aqui, no caso, o cloreto, ele está ligado em um determinado ácido, ok? E aí eu tenho uma reação com um solvente. Para o ácido ele acabar interagindo com o iodeto, eu preciso que o cloro passe a interagir com esse solvente de característica ácida, né? Então, para o cloro interagir com o solvente, esse solvente já é a primeira coisa, tem que ser um ácido. Senão não vai interagir com o cloreto, aí nem serve, nem adianta, ok? Se eu tiver um solvente ácido que possa interagir com o cloreto, eu deixo aquele ácido de interesse disponível para interagir com o iodeto. Até aqui, tranquilo? Então tá. Então a gente já sabe que tem que ser ácido para poder interagir com o cloreto. Essa é a primeira característica, a primeira propriedade que tem que ter. E aí, segundo, qual é a natureza de dureza e maciez, então, desse ácido para que ele interaja bem com o cloreto, né? Então, em relação ao iodeto, se eu botar um solvente que tenha característica ácida, mas ele for muito macio, ele vai preferir ficar com iodeto, ok? Ele não vai querer interagir com o cloreto. Por isso, eu tenho que ter um ácido com um caráter mais duro, uma dureza mais parecida com a do cloreto. Ali, ficar no de fronteira, né? Ali naquela região. Porque aí sim, ele vai interagir muito bem com o cloreto e vai deixar disponível aquele ácido para interagir com iodeto. Então, tem que pensar nessa questão de competição. Eu tenho que pôr um solvente lá no meio que interaja muito bem com aquela espécie que eu quero tirar dali, que competiria com a base de interesse. Então, no caso, a minha base de interesse é o iodeto. Então, eu tenho que tirar o cloreto da jogada. E aí eu vejo um solvente que interaja bem com o cloreto para que deixe aquele ácido disponível para interagir com o iodeto. Entenderam a ideia da questão, então? Ó, a reação que eu tenho interesse que aconteça é o ácido, ele vai reagir com a base. A base que eu quero que reaja é com o iodeto, certo? Então, o que eu quero é que o ácido forme, a partir de uma reação de deslocamento, uma base com o iodeto. Então, aqui vamos supor que eu tenho o A ligado com o Cl, né? Eu teria que ter essa reação. E como produto final, eu quero que tenha A ligado com I e o cloreto fora da jogada, né? Para eu ter esse cloreto fora da jogada, eu posso não depender apenas dessa reação, da relação de dureza e maciez daqui. Eu posso colocar um solvente lá no meio que vá arrancar esse cloreto. E aí eu procuro um solvente que tenha uma característica boa para interagir com ele. Então, um solvente ácido e com uma dureza similar com a do cloreto. Então, para todo mundo, ficou claro a ideia? Só uma dúvida. Por exemplo, ali que nem a gente procurar um ácido que ele seja tão duro, parecido pelo menos com o cloreto, né? Uhum. Aí isso poderia ser, por exemplo, Na+ ou potássio mais, só para eu entender como localizar na tabela ali, que eu estou em dúvida. Teria que pensar num solvente. Deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu pegar lá o. Deixa eu pegar os slides rapidinho da aula. Porque a gente. O sódio mais, por exemplo, não é um solvente, né?
Preciso pensar nos líquidos, nos solventes que eu poderia ter ali no meio para poder fazer essa interação. Deixa eu... Química... É muita pasta para entrar aqui até eu chegar na aula. Então, eu tenho que pensar aqui nessa questão dos solventes ácidos e neutros que eu poderia utilizar ali no meio, né? Ele falou que eu não poderia usar, por exemplo, espécies que favoreceriam uma ligação de hidrogênio com a espécie. Então, deixa eu voltar lá no... Então, eu não posso ter nada que, por exemplo, forneça ligação de hidrogênio que vai estabilizar esse iodo em solução também. O que que eu poderia usar, por exemplo? Um aloalcano. Seria uma espécie interessante. Ela é mais dura, ela não vai dar essa interação de ligação de hidrogênio, porque esse hidrogênio que tem aqui, ele não tem uma característica tão acentuada de caráter de deficiência de elétron comparado com um álcool, uma água, onde aquele hidrogênio está ligado direto com o oxigênio, por exemplo. Então, ele é um solvente melhor dentro dessa situação. Tem um caráter ácido e não vai estabilizar o iodeto, né? Que aí seria pior. Se eu estabilizo o iodeto lá no meio, eu não deixo ele reagir com um ácido de interesse. Então, tem que pensar nas disponibilidades de solventes. Eu tenho que pegar um composto com caráter neutro e geralmente no estado líquido, né? Que é o meio no qual a minha reação vai acontecer. Mas como que eu vou saber ali que ele tem um caráter de maior dureza do que outro solvente, por exemplo? Tu diz da escolha de qual que eu vou colocar? Eu também analiso a característica dessa espécie. Aqui eu estou favorecendo, ó, eu tenho vários cloretos aqui no meio, eu tenho carbono e hidrogênio, tudo átomos menores, ok? Que vão ter um caráter mais duro em comparação com uma outra espécie que interagiria bem com o iodeto. Ah, beleza. Agora ficou mais claro. Então, aqui realmente vê entre a gama de compostos que você tem disponibilidade ali, qual que você acha que se adequaria melhor, né? Claro que aqui eu não peço um exemplo, porque é mais complicado a gente chegar numa conclusão como essa sem testar, né? Então, o importante é que vocês saibam, por exemplo, o que vocês não vão procurar, que é algo com uma característica muito similar, de interação boa com o iodeto, por exemplo. Aí vocês não favoreceriam a reação. Vocês vão acabar vendo bastante isso lá na orgânica, essa questão de escolha de solvente para determinadas reações, por causa das interações que elas podem fazer com os reagentes e dificultar a reação. Mais dúvidas? Se não tiverem mais dúvidas, daí eu encerro esse momento agora de manhã e a gente volta à tarde com a continuidade do assunto teórico. Se tiverem mais alguma dúvida, aí é só falar que a gente continua. Beatriz disse que não, só tem ainda a Valesca. Valesca, alguma dúvida? Eu acho que a Nicole saiu. Então, tranquilo. Então, vou parar a gravação e aí, às 1h30, a gente